nós estamos vendo sobre os eleitos e não eleitos de Deus. A predestinação soberana segundo o propósito de Deus. Então Deus é quem no final, no começo e no meio diz quem é ou não predestinado. Porque na verdade é Ele quem elege para predestinar, tá certo? Nós sabemos que é impossível identificar um eleito que ainda não foi chamado. É um dos motivos pelo qual a gente prega, não é porque a gente não sabe quem é chamado ou quem não é, então a gente prega para todos. Ainda que se pode ter evidência de um eleito que já foi chamado. Tem como você saber, não é? Esse é crente ou esse não é. Mas como? De certeza absoluta, não. É impossível, né? Jesus Cristo disse que nem os anjos têm essa sensibilidade absoluta. Só Deus. Ele diz, olha, não vá arrancar o joio não, porque senão vocês podem confundir um trigo com um joio e arrancar o trigo. E eu não quero perder nenhum. Aí veja bem, Jesus Cristo ensinou que nós devemos observar os frutos. Os frutos de uma pessoa que se diz crente. Mateus capítulo 7, do 16 ao 20 diz: pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos frutos os conhecereis. Aqui parece ser simples, mas se você não entender do que o Senhor está falando, você acaba olhando para um ímpio e dizendo, é um eleito de Deus, é um crente. Por quê? Porque que frutos são esses, meus irmãos? Será o respeito às pessoas, o respeito às autoridades, a honestidade, a caridade de ajudar o próximo? Serão esses os frutos que Jesus Cristo está dizendo que faz você conhecer o crente? Não, meus irmãos. Porque você vê desses frutos no meio do espiritismo, do catolicismo, até do ateísmo. Tem pessoas boas. Então, não é esse bom fruto, não diz respeito ao comportamento das pessoas. Veja, a gente viu o exemplo de Pedro, que negou Jesus Cristo 3 vezes. Mas a gente via o quanto Pedro se submetia à palavra de Deus. Quando Jesus Cristo disse, Pedro, Senhor, já pesquei a noite toda. Jesus Cristo disse, vá de novo. Pedro disse, pela tua palavra eu vou. Foi segundo a palavra. Quando Jesus Cristo disse a Pedro, olha, você quando for velho, vão pegar na tua mão e levar você para um lugar que você não quer e você vai. Ou seja, Jesus Cristo estava dizendo que ele ia morrer de forma terrível. E de fato a história diz que ele morreu de cabeça para baixo, crucificado de cabeça para baixo, depois de assistir a esposa ser crucificada. Mas veja, quando o Senhor disse isso, ele não questionou, não se aborreceu, só olhou para trás e perguntou por João, e ele, Senhor, que vinha atrás, né, seguindo Jesus, como vai ser o fim dele? Jesus Cristo disse, o que é que importa a você? Desde se eu quiser que ele esteja vivo quando eu voltar, o que é que importa a você isso? Quanto a você, siga-me, só isso, só me siga. Ele calou a boca, baixou a cabeça e o seguiu. Então observe, o fruto, meus irmãos, é a obediência à palavra, sabe? É a submissão à palavra. É quando você baixa a cabeça e diz, tu estás certo e eu estou errado, realmente, Senhor, e vou pelo que o Senhor diz. Moisés foi chamado de um homem mais manso. Igual a Moisés na terra não existiu um homem tão manso. Matou um homem no Egito, quebrou as tábuas da lei furioso, porque o povo estava em idolatria, e deu pancada na rocha com ira, porque achava que da rocha não sairia água se fosse simplesmente ordenando. Mas ele era agressivo. E o Senhor diz ao mais manso da terra. Por quê? Porque quando Deus dizia, olha, Moisés, não é desse jeito, é desse, ele baixava a cabeça e aceitava.
ele implorou, ele rogou pela graça de Deus para poder entrar na terra prometida. O Senhor disse: cala a tua boca, basta, chega desse assunto, você está me aborrecendo, não fale mais nesse ponto, você vai morrer, pronto. O máximo que eu permitirei é ver a terra de longe, sobe no monte, viu, pronto, morra. Entendeu? Hã? Não é? Mas observe que ele não questionou. Ele não questionou. Então, os frutos, meus irmãos, os frutos de um eleito, de um transformado por Deus, é a tua mudança de vida quando você é confrontado com as Escrituras. E aqui eu trago o exemplo do rapaz, não é? Que o vídeo que eu postei, na capa tem essa imagem, e o título é o seguinte: você tem dom de curas e maravilhas. Você tem dom de curas e maravilhas. Os meus vídeos têm no máximo 15 visualizações, 10 visualizações. Esse vídeo em especial deu mais de 1.200 visualizações. Veja como o povo está correndo atrás de curas e maravilhas, não é? Só que no vídeo eu estou condenando pastores que se dizem curandeiros, né, que se dizem ter o dom de cura, e aí eu vou condenando esse comportamento. Aí, uma pessoa que assiste os vídeos disse o seguinte: irmão, então como uma pessoa do Oriente que tem outra religião vai dar crédito ao Evangelho se não for por poder, se não for por maravilhas e milagres? Como alguém do Oriente vai dizer realmente eu creio nesse Evangelho? Aí eu respondi para ele: o poder reside na palavra de Deus, meu irmão, com a ação interna do Espírito Santo. O poder é esse. O poder não é o milagre que vai fazer você crer. Não é esse poder que vai fazer você crer do milagre, mas do Espírito Santo, que tem o poder de te regenerar. Foi isso que eu quis dizer, não é? Aí ele falou assim: então, se é pelo Espírito Santo, o mesmo Espírito poderia ter convencido as pessoas da época dos apóstolos sem milagres. Então não faz sentido, porque Jesus fez milagres para as pessoas crerem, os apóstolos fizeram milagres para as pessoas crerem. Diga. Aí, muitos dizem que quer dizer que naquele tempo o povo também olhava. E eles creram e se converteram em Jesus por causa dos milagres. Mas é o que eu vou explicar aqui. Agora, que Jesus Cristo faz ou não faz milagres, dependendo do que ele queira, que é outro ponto que eu vou falar aqui. Veja, eu respondi para ele o seguinte: na época de Cristo e dos apóstolos, os milagres tinham uma função específica, certo? Que é o que a senhora questionou aí: distinguir o verdadeiro Cristo e os verdadeiros apóstolos dos falsos. Tinha esse propósito específico. Olha, como é que eu vou crer em Cristo? Porque a Escritura diz que ele vai vir operando maravilhas e milagres. Aí, na época de Cristo, tinha vários dizendo: eu sou o Messias. E ninguém sabia em quem acreditar. Como hoje também, a vida toda. E ninguém sabia em quem acreditar. Aí, Deus distinguia o verdadeiro como? Milagres e maravilhas. Aí o povo dizia: só pode ser o Messias, porque ninguém tem o poder que ele tem. Não é? Oi, Jesus. Para a confirmação da palavra, se ele não se demonstrasse ser o verdadeiro, ele não seria crucificado como demais não. Com certeza, Ele não ia causar inveja, ciúme, ira no povo, né? O problema é justamente deles, o problema é justamente isso. Porque esse era o verdadeiro. Esse estava atrás das multidões, de fato, de verdade. Esse estava, era o rei dos judeus. Justamente. Aí, do contrário. Quer dizer que essa pessoa que fez essa pergunta a você se baseou nessa pergunta? Não, eu que estou me baseando nisso. Essa pessoa pensou o seguinte: ela disse: não, tem que ser por milagre. Por quê? Como foi que ele disse? Então, se é pelo Espírito Santo, aí ele disse: então por que Jesus
fez milagre? Por que o Espírito Santo não converteu essas pessoas? Aí foi quando eu coloquei, sem precisar dos milagres de Jesus ou dos apóstolos. Aí foi como eu expliquei. Na época de Cristo e dos apóstolos, os milagres tinham uma função específica: distinguir o verdadeiro Cristo e os verdadeiros apóstolos dos falsos, para fazer a diferença. Por quê? Depois que Cristo foi assunto aos céus, ele separou os 12 e disse: olha, vocês receberão autoridade. E ele tem um particular com os 12: vocês receberão autoridades para expulsar demônios, tal. Por quê? Porque quando Cristo enviasse, quem ia estar com a palavra de Cristo para o mundo seria quem? Esses apóstolos. Só que se eles não tivessem algum sinal que diferenciava eles dos falsos, ia acontecer o mesmo. É tanto que o apóstolo Paulo, para defender a si próprio, ele diz assim: olha, as minhas credenciais, as credenciais do meu apostolado estão diante de vocês, com todo poder e sinais de maravilhas e tal. Então observe que o apóstolo Paulo diz: olha, a prova que eu sou apóstolo é os meus milagres. Olhem os outros que estão dizendo que são também, e veja se tem. Então, faziam mágica, mas Deus fazia questão de confrontar. Por exemplo, Elimas o mágico, não é que ficou cego? Veja, aí está ali aquela disputa entre o apóstolo verdadeiro e o enganador, que faz mágicas, como no caso de Faraó lá, né? Dos magos de Faraó. Aí ele interrompendo e tudo, lá a pregação, e o povo escutava muito ele, porque ele também fazia sinais. Aí o que foi que os apóstolos disseram? Amaldiçoaram ele, disseram que ele ia ficar cego e ele ficou. Aí no caso, quem é que tem mais poder agora? Entenderam? A distinção estava sempre naquele que recebia o maior poder, ou que apresentava o maior poder. Depois disso, meus irmãos, depois dos apóstolos partirem, a coisa inverte. É como se aquele que diz que tem poderes e maravilhas fosse um falso profeta, e o que não tem fosse um verdadeiro. Veja bem, aí eu coloco para eles o seguinte: depois de cumpridos estes propósitos, o Senhor Jesus advertiu-nos em Mateus 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Observe que Deus está dizendo que é impossível enganar um eleito, não é? Se possível fosse, enganaria até os eleitos. Vede que vos tenho predito. Eles estão, aí eu digo, né? Eles estão atuantes, e não podemos dizer que não fomos avisados. Por quê? Primeiro Jesus Cristo disse: olha, depois que eu partir, depois que não existir mais apóstolos, surgirão falsos cristos, falsos profetas, vindo com milagres. E são grandes milagres e sinais e prodígios para enganar. Vejam, eu já avisei, né? Aí eu falei para ele que nós não podemos reclamar de que não fomos avisados. Espera aí. Aí ele responde o seguinte: eita, eu pulei a parte dele. Espera aí, viu? Porque, eita, aí vai ser problema, que eu vou ter que ir lá para o vídeo. Espera aí. Eita, o que, povo? Aí é aqui, eu acho. É aqui. Não. Eu não acredito. Eu vou ter que ir lá para o vídeo para vocês verem a resposta dele. Aqui dá para ver um pedacinho, ó. Aqui dá para ver um pedacinho lá embaixo, ó. Ele diz assim: verdade, irmãos, acho que os meus olhos foram abertos agora. E aí ele diz assim: e eu estava ansioso neste assunto, porque
eu estou precisando muito de um milagre. Eu acho que isso estava fazendo com que eu não enxergasse tão direito, não é? Veja, mas ele chega a dizer que agradece a Deus, porque agora ele está enxergando. Mas veja, foi uma conversa de acho que uma semana. Quando eu abria o YouTube, ele estava lá, o comentário dele, eu respondia. Um dia ou dois depois ele estava. E a gente ia nesse diálogo. E aqui ele disse: é verdade, irmão, acho que agora os meus olhos se abriram. Eu acredito que eu estava muito ansioso nessa questão, porque eu preciso muito de um milagre. Aí foi o que eu escrevi para ele aqui o seguinte, olha. Que bom, meu irmão, que você entendeu. Mas, por favor, deixe eu explicar uma coisa que não ficou clara. É que eu não quis dizer que Deus não opera mais milagres entre nós. Ele ainda opera milagres. O que eu digo no vídeo e aqui é que Deus não se utiliza de pessoas específicas para realizar seus milagres. Ele pode fazer isto por qualquer um, ou mesmo por ninguém. Basta ele desejar curar, que ele o fará. Portanto, peço ao irmão que não perca a esperança. Rogue ao Senhor nosso Deus, peça orações. Eu mesmo estarei orando pelo irmão. Porém, como você bem falou, a salvação é que importa. Sim, foi outra coisa que ele disse. Para mim o que importa é a salvação, estou entendendo. A salvação é o que importa. Independentemente da resposta do Senhor aos nossos pedidos, nós podemos ser plenamente felizes em Cristo. Independente se Deus atende a nossa oração, cura ou não cura, nós podemos ser felizes em Cristo, simplesmente por sabermos que Ele está conosco em todo momento, na hora da dor e na hora da alegria. O irmão lembra do espinho na carne do apóstolo Paulo, lembra da resposta do Senhor Jesus à oração dele, lembra da reação de Paulo ao saber que Jesus não o curaria. Ele ficou profundamente feliz quando soube o motivo pelo qual Jesus não tiraria aquele sofrimento dele. Porque ele entendeu que aquele sofrimento faria ele mais forte em Cristo Jesus. E para Paulo, a coisa que era mais gloriosa nesta vida era ser forte em Jesus. Aí eu coloco o texto, né? E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí Paulo diz, né? De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Veja, não é? Que Paulo correu atrás do milagre. O milagre não veio. Ele disse: tem um maior ainda, que é ser forte em Cristo. Eu prefiro esse. Aí eu termino dizendo assim: caso o irmão deseje conversar, eu deixo meu WhatsApp aqui, mas não perca a esperança, meu irmão. Deus te abençoe. Aí depois ele diz: amém, louvado seja Deus. Mas o que é que eu quero dizer aos irmãos com isso? É o comportamento do cristão. Ele é duro naquilo que ele acredita, até a Escritura confrontá-lo. Quando a Escritura o confronta, bate de frente com os desejos dele, aí ele baixa a cabeça e diz: eu estou errado e eu preciso mudar. Lembra de Davi? Davi porque eu sou o rei e aquele negócio todo, e se abusou da esposa de Urias, né? Depois fez tudo que fez, embriagou Urias, fez tudo para tentar passar por mentiroso ali, e
E ninguém tinha coragem de acusá-lo. Por quê? Porque ele era o rei. Aí Deus manda o profeta o acusa e diz: olha, o ladrão de ovelhas é você. Ele: pequei contra o Senhor. Na hora, confrontado pelas Escrituras, treme na base, na hora. Isso é o fruto que Jesus Cristo está falando lá. É por esses frutos que você conhece um joio ou um trigo. Entendeu? O joio não abre mão. O joio bate o pé e quer dar jeito. Aí você vê o pentecostal, né? É confrontado com a verdade. Deus abriu meus olhos. Sim. Oi. Sim. Não, pode ir, eu terminei. Esses dias, a eu estava falando, eu não conheço toda ela, eu vou uma perna. Depois voltou a outra, ela nos voltou, já cansada de uma doença, aí faleceu. Aí eu fui e disse para ela: se ela tiver em Cristo, foi a melhor coisa. Se ela não estivesse em Cristo, ela era a melhor. Não, com certeza. E não só ela, meus irmãos. Aí, uma cristã bem fervorosa, entendida das Escrituras, ouviu eu falando, aí se você não compreendeu a dor que ela estava sentindo aqui, com ou sem Cristo na outra vida, era melhor que ela fosse. Eu disse: o quê, Deus? Sem Cristo era melhor ela fosse. Misericórdia. Quer dizer que o tormento do inferno Não, é menor do que uma na terra. ela foi e confirmou 3 vezes. Você não está entendendo a dor da mulher. Meu Era Deus. melhor ela lá. Eu disse: mas lá sem Cristo, você não está entendendo. Era melhor ela lá. Eu disse: está entendendo? Justamente. Ela quis dizer que o sofrimento que a mulher estava aqui, sim, mas ela era bem maior do que o que a mulher estava. Mas é justamente isso. Ela sendo uma pessoa entendida, foi aí que eu me O que é o inferno? Não, ela compara esse sofrimento da vida com outro. O que é o inferno? O inferno é a ausência total e absoluta de Eu Cristo. fiz lembrar ela disso. Sem Cristo, a mulher está no inferno. Aí eu disse: sem a presença de Deus, é melhor ela aqui. Então, sofrimento. Ela disse: você não está entendendo. É melhor ela aqui. Para o crente, meus irmãos, não só para ela, viu? Não só para ela, mas para o crente, a melhor coisa nesta vida é morrer. Para qualquer crente, é morrer. O porquê você acha que é bom viver? Por quê? Me explique. Não, porque aqui eu tenho alegrias, eu tenho família, eu tenho uma praia para ir, eu tenho tantas coisas boas aqui. E na glória? Nem se compara. Meu querido, deixe de se iludir. Você está aqui na terra simplesmente para representar Cristo e salvar ou condenar pessoas com sua vida e sua pregação. É justamente isso que me chocou. Porque alguém que diz que tem a Cristo, que tem de Deus, E fala assim, Então, aí você vai vendo comportamentos assim e diz: que fruto é esse? Não é? Pelos frutos vocês conhecerão. Que fruto é esse diante da palavra? Olha, eu conheci outra pessoa que no dia estava eu, Jaziel, essa pessoa, né? E essa pessoa estava muito furiosa. Viu? Essa pessoa estava com uma ira muito grande de outros irmãos da igreja. E Jaziel tentando acalmar os ânimos. E tentando acalmar os ânimos, e eu estava aprendendo ainda, né? Fiquei só na escuta. O cara: não, porque o erro é de fulano mesmo, e eu não admito, porque foi uma arrogância da parte dele e tal. E de fato essa pessoa poderia ter até razão, mas ele estava extrapolando. Aí Jaziel, de memória, citou esse texto aqui: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Eu tenho a continuação aqui, mas o texto em si foi o versículo 3 que ele citou para essa pessoa: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Aquela ira se transformou em mansidão, e aquelas convicções se converteram em vergonha
e convicção cristã. E a pessoa disse: realmente, eu sou um verme mesmo. Eu não estava percebendo o que eu estava fazendo. Eu estava causando intriga, discórdia, dissensão na igreja de Cristo. E não estava procurando com diligência preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E daí a postura também dessa pessoa na igreja foi completamente contrária àquilo que ele tinha saído com raiva de lá. Olhando para aqueles irmãos que ele tinha brigado com compaixão, vivendo como se não tivesse acontecido. E se lembrava que o culpado era ele. Ou seja, olhando para aqueles irmãos como os certos e para ele como um culpado e o errado. Agora, tudo por quê? Porque ele foi confrontado com um versículo das Escrituras, meus irmãos. Cuidado, quando vocês, ou marido, ou esposa, ou filho, ou empregado, ou patrão, estiverem com um comportamento, lembrarem de algum texto bíblico e continuarem com o mesmo comportamento quando esse texto bíblico condena, certo? Cuidado, porque se for assim, você pode ser uma árvore que está prestes a ser cortada e lançada no fogo. Porque os frutos de um eleito, chamado por Deus, é de submissão às Sagradas Escrituras. Alguma dúvida, irmãos? Perguntas, questionamentos? Então vamos orar ao nosso Deus, a irmã Angeladita. Amém. Pronto, irmãos, cumprimentem-se, lembrem-se que o domingo é o dia